Então vou convidando todos vocês, queridos irmãos, a esta singela prece, nos conectando com um plano maior, onde nós vamos assim fechando os nossos olhos, inspirando, soltando o ar, nos conectando com a nossa essência, que é amor, nosso espírito imortal, tão carinhosamente criado pelo nosso Pai, com tanta solicitude, com tanto amor que transborda. E nós vamos assim, deixando que esta energia gostosa nos envolva, nos conectando com a espiritualidade amiga da nossa seara das fraternidades. Os mentores, responsáveis pelos trabalhos, todas as fraternidades, e vão assim nos envolvendo, nos fortalecendo. E nós fazemos uma ligação mais estreita com o nosso anjo da guarda, nosso mentor individual, e vamos recebendo o seu abraço, nos trazendo o que necessitamos nesse momento e também para o núcleo familiar. E possamos deixar que a figura doce de Jesus venha à nossa mente e que de suas mãos generosas esparjam todas as luzes que nos envolvem o lar, a todos os familiares. E com Jesus nós vamos vibrando por toda a humanidade, pelo nosso planeta, por todos os enfermos da alma e do corpo, na certeza que Jesus e nossa Mãe olham por cada um. Que permaneçamos na paz do Senhor e que o Mestre de infinita bondade possa nos envolver em mais esse encontro. Quando assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus está chamando você. Ele tem caminhos. Ele impede que vamos por um caminho ou por outro, até cairmos no caminho dele. Rendo-me, Senhor. Rendo-me à tua busca do meu coração. Fé raciocinada. Apiada-te de nós. Compadece-te. Dá-nos conforto moral e alegria de viver estes dias transcendentes, quando teremos a oportunidade de orar, de pensar nos nossos avós, pais, filhos, pensarmos em nós. Nada de temor, nem pânico.
É um fenômeno do processo antropológico da nossa evolução. E a fé racional, a nossa, não é um fanatismo, é uma fé lógica. As estatísticas dizem que vai chegar a um pico, depois desce a contaminação a 50%, a 25%, a 5%, a 0%. O vírus continua por longo tempo, mas o perigo de destruição momentaneamente desapareceu, porque o amor de Deus vela por nós. E Jesus diz: não vos deixarei a sós, nunca. Não nos abandonemos, nós os irmãos, nunca. Olá, amigos, como estão? Espero que muito bem. Cada dia melhor, cada semana melhor. E assim nós vamos avançando com Jesus, com muita fé, pensamento positivo, convicção de que estamos passando muito bem pelas provas que nos são oferecidas para o nosso próprio crescimento. E para nos ajudar a passar com a devida calma, nós vamos buscar a leitura que caiu hoje para nós, que é usufruto e paciência. Vamos lá. Ante as leis da terra, a propriedade pertence ao grupo social ou ao indivíduo, é sempre credora de respeito. Entretanto, perante a criação divina, a ideia de usufruto é grande fator de paciência ao coração. Se raciocinas em termos de vida eterna, lembrar-te-ás, de certo, que os teus mais valorosos ascendentes vieram à Terra, desfrutaram-lhe os bens e voltaram à espiritualidade que se nos faz o campo de origem. Reflete nisso, para que os abalos da desvinculação no mundo não te comprometam equilíbrio e saúde. Os entes mais queridos buscaram-te a companhia ou buscaste a companhia deles. No entanto, surgirá o momento em que se despedirão a ti, ou no qual te despedirás deles, sob os imperativos das leis de mudança construtiva. Conquanto o amor permaneça intacto, prenunciando as alegrias do reencontro. Os bens que porventura reuniste se transferirão de teu nome para outros, sejam esses outros familiares que se te ligam na consanguinidade ou companheiros diferentes, que te conferirão continuidade ao trabalho. Poder que detenhas, por muito se te demore nas mãos, passará para as mãos alheias, considerando-se as transformações inevitáveis. Influência que possuas cederá com o tempo. Determinadas faculdades da inteligência tê-las-ás no plano físico, enquanto puderes sustentar-te em corpo relativamente robusto, à maneira do violinista, que apenas se manterá em alta forma enquanto conseguir dispor da integridade do instrumento. Atentos à realidade de que todos usufruímos recursos que na essência não nos pertencem, estejamos alertas, armando sem possessão e servindo sem apego. Considera a posição de usufrutuário em que te encontras na experiência terrestre, e sejam quais forem as circunstâncias adversas em que te vejas no mundo, a paciência não te faltará. Linda mensagem, e veio muito bem a calhar no encontro de hoje, porque esse capítulo 19, que fala da jovem desencarnada, é um capítulo que fala, na realidade, da questão do apego. E a mensagem que foi aberta aleatoriamente nos trouxe, assim como acontece na seara das fraternidades, essa ponte que a espiritualidade faz
com o assunto que cai, o assunto que nós vamos tratar, e hoje não foi diferente. Então, para quem ainda não leu, fica o convite para a leitura, porque na verdade o nosso trabalho meditativo nos convida a ler e reler, né, para que nós possamos absorver. Não é diferente com esse facilitador aprendiz que vos fala, porque na realidade a mensagem da semana passada caiu novamente para eu ler. Então, para nós vermos que não basta ler com relativa atenção, é importante nós lermos com a atenção que nós chamamos meditativa. Então, é buscando a essência de cada frase, aquilo que nós podemos abstrair para a nossa vida de relação. Isso é o que realmente nos importa. Então nós vamos seguir com a jovem desencarnada, iniciando com o resumo de Euripides School, que vai dizer o seguinte: a neta de Laura, recém-desencarnada, sofre devido à lembrança do noivo, que mesmo antes dela desencarnar, ligara-se a uma amiga sua. Laura emite preciosas lições de amor e fidelidade. Vamos ver então o que acontece com Laura na casa, aliás, com Heloísa na casa de Dona Laura, sua avó. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntou André Luiz, ensaiando palestra mais íntima. Por enquanto alimenta-se a sós, esclareceu Dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Atenção para esse parágrafo, pessoal. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos, que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Bom, vamos buscar aqui a tradução dessa neurastenia. O dicionário vai dizer o seguinte: é um transtorno psicológico de causa pouco esclarecida e caracterizada por enfraquecimento do sistema nervoso, resultando em fraqueza, esgotamento emocional, dor de cabeça e cansaço excessivo. Então nós vemos o reflexo no mundo espiritual, na condição da vida em espírito, de algo que é categorizado como uma enfermidade da Terra. E aí nós vemos a neta de Dona Laura ainda no padrão vibratório muito debilitado. E por conta disso, esses fluidos perniciosos não eram bem-vindos à mesa. Então vejamos o quanto a refeição é sagrada, não é? O quanto podemos trazer esse ensinamento para o nosso dia a dia. Não é à toa que sempre nos é dito a importância dos trabalhadores das casas espíritas, por exemplo, que trabalham na cozinha, preparando os alimentos, porque talvez sejam, sem se darem conta, os intermediários, né, de uma ação altamente importante, benéfica e salutar para os assistidos. Porque é no momento que se prepara os alimentos, que se manipula os alimentos, a espiritualidade está muito perto. Está junto com o tarefeiro, preparando com tanto carinho todos aqueles alimentos. E esta emanação, a forma com que se prepara esses alimentos, o amor que se deposita nesse trabalho, é claro, vai refletir diretamente naquele produto acabado, naquela refeição que será ingerida por outros. E o mesmo vale para as refeições que preparamos nos nossos lares
e até mesmo para aquelas que nós ingerimos fora dos restaurantes, etc., o quanto vale a pena pensarmos, ainda que numa prece de recolhimento rápida, breve, profunda, intimamente de agradecimento, nós estaremos, por meio desta prece, impregnando de bons fluidos aquele alimento. Não é? Mesmo estando fora, nós podemos tornar este alimento ainda mais nutritivo, ainda mais rico de nutrientes que vêm a trazer o que o nosso corpo necessita. Então vejam a importância do que nós pensamos, da qualidade desses pensamentos, de tal forma que a Heloísa não pôde, naquele dia, comparecer à mesa e participar da refeição. Continuando, Dona Laura vai dizer: minha neta demorou-se no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Um tempo relativamente curto, uma passagem breve pelas regiões umbralinas, e vale essa observação de que jamais estamos desamparados. Então ela estava permanecendo esse tempo importante para que ela pudesse regressar à colônia numa condição melhor, porém jamais deixou de ser assistida, e o mesmo aconteceu ao André Luiz. Porque por mais que ele teve todas as dificuldades que nós sabemos que ele enfrentou, ele nunca esteve só. Sempre o amparo do alto, sempre assistência, auxiliando em todos os momentos, mesmo naqueles momentos em que nós supomos, talvez, que não há o amparo, que não há a providência divina atuando. Então, em todos os momentos, essa solicitude divina atua. Demandamos um quarto confortável e muito amplo, narra André Luiz. Uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte justifica-se, diz Dona Laura. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir, a tempo algum, do otimismo e da coragem. E isso é importantíssimo no momento que nós estamos vivendo. Não é? Então, no caso dela, a tuberculose é a doença a qual ela enfrentou por vários meses e retornou ainda enferma ao mundo espiritual. Entretanto, ela salienta essas virtudes do otimismo e da coragem como sendo molas propulsoras também para a recuperação, para que aquele período possa transpor-se de uma forma mais efetiva, mais rápida, e o mesmo vale para os enfrentamentos que estamos atravessando nesse momento. Otimismo e coragem. Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a arfar-lhe violentamente, e colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Toninha, disse a amiga senhora abraçando-a, é necessário reagir contra isso. Essas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. Na verdade, nós vemos em muitas nuances da leitura do nosso lar o quanto a nossa preparação para a desencarnação ela faz toda uma diferença. Não é? Então, quantas situações que nós vemos desses personagens que nos ajudam tanto a compreender a vida do mundo espiritual, o quanto nós podemos trazer para a nossa realidade aqui no mundo material e observar o quanto o conhecimento que nós temos aurido nos ajuda a
compreender melhor algumas questões que, posteriormente, os espíritos que nos narram muitas das passagens vieram aprender. Então, abrimos um parênteses para agradecer sobremaneira André Luiz, não é? Chico Xavier, André Luiz e toda a pleiade de espíritos amigos que viabilizaram esse trabalho, não é? Nos ajudando a compreender com tanta profundidade e nos ajudando a nos prepararmos para a nossa volta ao mundo espiritual. Muito bem. Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente desposará outra, e deves habituar-te a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou: admitamos que viesse, forçando a lei, não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesses desenvolvido nesse particular? Aqui nós abrimos outro parênteses, até para refletir sobre uma possível intenção da Heloísa, uma possível intenção, por estas frases que nós lemos, que pudesse sugerir uma ação no sentido de tê-lo novamente junto dela. Uma ação, uma influenciação que de alguma forma pudesse precipitar o seu retorno ao mundo espiritual. E aqui nós até nos surpreendemos, talvez, porque muitas vezes nós pensamos nos casos de pessoas que deixam a vida de uma forma abrupta no mundo terreno, muitas vezes o suicídio que nós temos estudado, e refletimos que, normalmente, quando a pessoa ela se encontra com tais pensamentos, é muito provável que haja influenciação negativa por possíveis perseguidores, desafetos, mas não nos passa, assim, de uma forma muito clara, a possibilidade de isso acontecer por alguém que não seja necessariamente um desafeto, mas alguém que esteja ligado muito à pessoa por um apego. Então hoje nós estamos falando e conversando sobre o apego. E que esse apego não se trata apenas do que se refere aos bens, às posses materiais, mas o apego às pessoas também. Então vejamos, se o espírito na Terra ele não está devidamente ancorado nesse desejo, nessa necessária vontade de viver, de cumprir a sua tarefa, de voltar ao mundo espiritual depois de completado a sua jornada adequadamente, pode haver um titubeio quando se tem uma influência, não é? Então nós estamos vendo uma jovem que na verdade encontrava-se enferma no planeta, enquanto encarnada, e ainda mantinha-se nesta convalescência, mas ainda estava enferma no mundo espiritual. E vejamos um espírito enfermo influenciando o encarnado. Não é o quanto é necessário se estar vigilante, se estar em prece, porque muitas vezes algumas ondas, algumas nuvens pesadas, elas surgem.
se não é algo diretamente influenciado, pode se tratar de algo que está no ambiente, que está até na egrégora do local em que se está inserido, seja uma residência, seja um local público, não é? Então, o quanto os pensamentos eles precisam estar sintonizados com o mais alto. Porque às vezes pode vir uma ideia, não necessariamente por um desafeto, mas por alguém que esteja enfermo ou enfermos em determinado ambiente, e isso pode abalar, pode afetar, pode tornar o ser encarnado suscetível à queda. Então, a Heloísa está nos trazendo um ensinamento que vai além daquilo que normalmente se conjectura. Então, a possibilidade de uma influenciação negativa por alguém que lhe quer bem. Evidentemente que não se trata do amor, aquele amor que liberta, mas que quer bem o outro, não é? Prosseguindo. Voltando um pouquinho. Ok. Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal, para que te equilibres aqui. E se amas, de fato, o rapaz, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Então, se ela ama de verdade, a forma de manifestar este amor precisa sutilizar-se. Penalizou-me o pranto copioso da jovem, isso André Luiz dizendo. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. E ele perguntou, de onde vem você, Heloísa? A mãe de Lísias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se. Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu, do Rio de Janeiro. Mas não deve chorar assim, objetei. Você é muito feliz. Desencarnou há poucos dias e está com seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem. Então ele sabe o que ele passou. Então, comparando-se com essa realidade vivida por ele, ela se encontrava numa posição bastante privilegiada. Ela pareceu reanimar-se, falando mais calma. Não imaginas, porém, quanto tenho sofrido. 8 meses de luta com a tuberculose, não obstante os tratamentos. A mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Além disso, o que padeceu por minha causa o pobre noivo é inenarrável. Então, primeiro, isso é um desconhecimento de fato das leis divinas, notadamente a lei de causa e efeito, porque na realidade ela pode ter sido o agente da contaminação da mãe dela. Entretanto, nada acontece por acaso. Então, se houve esta contaminação, evidentemente que havia a necessidade para tanto. Não é? Então, ela pode ter sido o agente, mas se não fosse ela, seria outra forma dela passar o que ela precisaria passar. Não é? E se por meio desta prova ela viesse a desencarnar, evidentemente que pelas vias naturais da própria enfermidade, isso seria um curso normal do processo evolutivo daquele espírito. Mas aqui ela tratava essa questão como algo que ela era responsável, ela se sentia responsável por isso. Então, quando nós compreendemos Deus presente, que
ninguém passa o que não precisa e de que nenhuma folha de árvore cai sem a sua permissão, certamente ela se sentiria mais confortada em relação a esse aspecto. Porque, na verdade, não foi culpa dela a contaminação da mãe. Na verdade, ela estava enferma, ela estava também sujeita àquela prova ou expiação, não é? Mas certamente uma prova, porque toda prova, ela não necessariamente ela se caracteriza uma expiação, mas toda expiação é uma prova, então inevitavelmente tratava-se de uma prova, mas algo que acabou chegando à mãe, que também vivenciou a prova que ele precisava naquela existência. Então ela menciona a mágoa e também se sentia responsabilizada pelo fato do noivo também ter sofrido, porque ele deu assistência a ela, então também havia aquele planejamento do matrimônio, então certamente ela se sentia culpada por ter frustrado todos esses planos que ambos haviam feito. Ora, ora, não diga isso, observou a senhora Laura sorrir. Na terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. E acredita sinceramente nessa impressão? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Observei teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto, vendo teu corpo reduzido a frangalhos, mas não está preparado para compreender o sentimento puro. Na verdade, a dona Laura nos dá uma lição daquela educadora, não é? Ela está se dirigindo à neta, mas a forma como ela fala, carinhosamente, mas ao mesmo tempo com a energia necessária, vendo como alguém muito jovem como era, nós percebemos aqui aquela maneira de educar com amor. Aquela forma em que se fala o que tem de se falar e ela não poupa verdades, não é? Para externar tudo aquilo que ela precisava, para ajudar a netinha a enxergar a situação tal como ela se apresentava, mas ela apresentava esta verdade sem ferir. Sem ferir. E isso me faz lembrar o ensinamento de Divaldo Franco, que ele compara a verdade a um diamante. Então ele diz que os diamantes são belíssimos. Entretanto, eles são pontiagudos, não é? E, ao comparar com a verdade, ele diz assim que a verdade ela precisa ser entregue, mas não de qualquer jeito. Então ele fala que se atirar esse diamante na fronte de alguém, sem nenhum tipo de cuidado, certamente esta verdade, esse diamante, ferirá o outro. Mas se pegarmos o diamante e enrolarmos, envolvê-lo em algum tecido de veludo bastante delicado, entregarmos ao outro, essa verdade terá um efeito absolutamente extraordinário. E é o que nós vemos a dona Laura fazer e nos ensinar também a melhor forma de apresentar a verdade ao outro. Reconfortar-se-á muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Amor iluminado. Então, às vezes, a gente confunde o amor com uma série de questões, né? Mas o amor é algo que é incondicional, que é libertador, tem uma série de características para se chegar nesta palavra na pureza a qual ela
deve ser assim interpretada. Então ela fala que o amor iluminado, né, para compreender que o amor que a neta falava não era bem amor. E que também o noivo sentia por ela, também estava um tanto distante desse contexto. Conserva, portanto, o teu otimismo. Poderás auxiliá-lo, sem dúvida, muitas vezes, mas no que concerne à união conjugal, quando puderes excursionar as esferas do planeta, em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Então aqui nós vemos a possibilidade dos desencarnados visitarem os que ficaram da Terra, sempre assessorados, auxiliados pela espiritualidade. Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia a convalescente como portar-se ante a serenidade do bom senso da avó. Será possível? A genitora de Lísias esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou: não sejas teimosa, nem tentes desmentir-me. Vendo que a enferma parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu, muito meiga, do jeitinho que a gente faz, né? Bastante meiga. Não te recordas da Maria da Luz? A colega que te levava flores todos os domingos? Pois nota, quando o médico anunciou, em caráter confidencial, a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-lo em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui estás, não demorarão muito a resoluções novas. Ela entregou a verdade. Ah, que horror, vovó. Horror por quê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é homem comum. Não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não podes operar milagres nele, por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é atributo de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas por ora é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. Não me conformo, clamou a jovem chorando. Justamente Maria da Luz, amiga que sempre julguei fidelíssima. A senhora Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa. Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. André Luiz vai dizer assim: eu estava eminentemente surpreendido, e Heloísa caiu em soluços. A bondosa senhora percebeu bem a intranquilidade e, no propósito talvez de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Vejam a beleza dessas lições. O interessante é que ela aproveita a circunstância e auxilia também André Luiz, porque André Luiz estava lá sendo recepcionado por Lísias, pela família, para um momento de descontração, mas ao mesmo tempo as lições do mundo espiritual, elas são intermitentes. E aqui ele percebe o quanto
estas lições estavam chegando para ele também. Né? E aí eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês em relação à questão do apego. Então nós estudamos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo o desprendimento dos bens terrenos. Não é? Então o título é: não se pode servir a Deus e a mamão, servir a Deus e o dinheiro. Não é? Porque a serviliência ela nos dá a conotação de escravidão. Não é? Então quando se fala mamão, se fala dinheiro, mas se fala tudo que envolve qualquer coisa que nós possamos nos deixar escravizar. Não é? Então as posses, os cargos, os títulos e também os afetos. E eu trouxe para vocês algumas considerações de Chico Xavier, quando ele é abordado, isso está na Folha Espírita, sobre a questão da doação de órgãos. E a doutora Marlene Nobre realizou várias perguntas, né, sobre diversos temas, e ele nos traz aqui algumas elucidações importantes, que inclusive nós abordamos na nossa peça a questão de escolha, que fala sobre doação de órgãos e o alcoolismo na visão espírita, além das relações com o mundo espiritual. Então, o que nós aprendemos em essência? Que a doação de órgãos é um ato de amor. E o ato de amor implica em desprendimento, implica fazê-lo sem qualquer intenção de aplauso, de reconhecimento, até mesmo de gratidão. E esse desprendimento, esse desapego, é o que precisa de fato predominar para que a doação seja bem sucedida. Não é? Para que aquele que doou não venha solicitar posteriormente o órgão doado. Então, Chico Xavier nos traz a seguinte consideração: sempre que a pessoa cultiva desinteresse absoluto por tudo aquilo que lhe cede para alguém, sem perguntar ao beneficiado o que fez da dádiva recebida, sem desejar qualquer remuneração, nem mesmo aquela que a pessoa humana habitualmente espera com o nome de compreensão, sem aguardar gratidão alguma, isto é, se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção da posse não mais a preocupa, esta criatura está em condições de doar, porque não vai afetar o perispírito em coisa alguma. No caso contrário, se a pessoa se sente prejudicada por isso ou aquilo no curso da vida, ou tem receio de perder utilidades que julga pertencer-lhe, esta criatura é atrasamente vinculada ao apego a determinadas vantagens da existência e, com certeza, após a morte do corpo, se inclinará para reclamações descabidas, gerando perturbações em seu próprio campo íntimo. Então, não se deve fazer a apologia à doação de órgãos. Deve-se esclarecer, não é? No sentido de trabalhar a doação como sendo algo que ela o faz sem qualquer intenção, sem qualquer desejo de reconhecimento, de devolutiva, ou algo que possa perturbá-la. Então, o quanto ela está desprendida, o quanto ela está dando pelo prazer de dar, não é? O quanto a doação ela está imbuída desse propósito. É isso que fará com que as possibilidades da não rejeição do órgão aumentem. Então, com os medicamentos que são ministrados para se evitar, porque lembremos, cada perispírito é único, não é? Cada espírito é único, portanto, cada perispírito é único, e cada órgão perispiritual, e portanto,
órgão físico, reflexo desse corpo espiritual, será único. Então, na medida em que há esse transplante do órgão de um para o outro, este órgão é recepcionado originalmente como um elemento estranho do organismo. Então a rejeição ela é absolutamente natural. Mas existe todo o trabalho com drogas específicas, mas sobretudo o trabalho mental que o receptor deve fazer, no sentido de, se ele está recebendo, sentir-se merecedor, não é, daquele órgão, e tudo isso vai viabilizando, vai possibilitando essa não rejeição. Não é? E ao mesmo tempo o doador, ele precisa doar desta forma, desapegada, para que todo esse composto de circunstâncias sejam favoráveis a que o órgão possa manter-se equilibrado naquele corpo. Não é? E essa homeostase corpórea daquele que recebe, isso flua adequadamente e ele consiga ter uma sobrevida a melhor possível. Então nós vemos a questão do desapego como elemento-chave nesse contexto. E o Chico vai dizer, então, por fim, se a pessoa tiver qualquer apego à posse, inclusive dos objetos, das propriedades, dos afetos, friso, dos afetos também, ela não deve dar, porque poderá se perturbar no mundo espiritual. Então, quando o doador é pessoa habituada ao desprendimento da posse de quaisquer objetos e desinteressada desse ou daquele domínio sobre pessoas e situações, a doação prévia de órgãos que lhe pertençam por ocasião de morte física não afetará o corpo espiritual do doador. Entretanto, se estamos à frente de alguém que não atingiu o desprendimento que mencionamos, será importante pensar que esse alguém não se encontra com a precisa habilitação para doar recursos além da desencarnação, que provavelmente reclamará. Então nós vemos a necessidade até dessa preparação prévia para a doação de órgãos. Se desejamos doar os nossos órgãos, esse desprendimento deve ser o que de fato deverá nos nortear neste propósito. E como nós vemos esta relação da Heloísa com o ex-noivo, se não uma relação que também se circunscreve a este apego. Porque quando nós pensamos na oração Pai Nosso, essa frase por si só já nos revela o Pai Criador de todos nós, seus filhos. Então, todos nós somos seus filhos. E os papéis que desempenhamos na nossa vida material, eles se modificam. Então, por vezes, se está na condição de cônjuge, por vezes na condição de filho, irmão, ou um parente próximo, ou alguém que não é consanguíneo, mas se encontra relacionado, porque os laços de afeto, por afinidade, eles se aproximam, eles se unem na reencarnação. Então, no mais das vezes, são esses laços que unem os espíritos. Às vezes, alguma situação provacional, ela se faz presente, mas são os laços de afinidade. E aí nós vemos, nesta afinidade, a questão da fraternidade. Porque se esses papéis se invertem, e na medida em que nós somos filhos do mesmo Pai, essa ideia de fraternidade é que de fato deve nos nortear, no sentido da irmandade, no sentido de amar, mesmo que seja o cônjuge, mesmo que seja o filho, que são amores com vínculos muito fortes. Pensemos no amor de uma mãe
de um pai para com seu filho, para com sua filha, por exemplo. Mas este filho, esta filha, está filho e filha. Na verdade, todos somos filhos do Pai. E esta tutela temporariamente se faz presente. E a melhor forma de realizarmos esta tutela é buscar compreender de fato o que é este amor iluminado. Este amor que está no âmbito maior. É aquele amor que quando o filho ou a filha desejam fazer alguma escolha que, por consequência, os distancie de seus pais, os pais aceitarem a escolha, mesmo com o coração doído. Esse é um amor iluminado, esse é um amor que deixa ir, este é um amor que liberta. Este é um amor que continua amando. Da mesma forma, quando o filho vai, vejamos a parábola do filho pródigo. Então ele vai, ele quer usufruir, ele quer gozar, ele desejou a herança antecipadamente, teve aquela ilusão, mas ele retorna. E ao retornar, este amor iluminado dos pais, este amor o receberá com os braços abertos. Porque é incondicional. Estamos falando de um outro nível de amor. Então aqui existe ainda o amor apego, não é? Que talvez nem seja amor, mas por uma terminologia que é muito usual, se considera assim, né? E nós vemos o apego de Heloísa. E nós vemos também as necessidades do outro, do ex-noivo. Então, respeitar as necessidades do outro também faz parte deste amor iluminado. Não é? Por mais que ame, mas é a história dele, é a necessidade dele. Ele precisa vivenciar determinadas situações para o seu próprio aprendizado. E nós podemos, para fechar, trazer algumas considerações breves sobre a lei ou o princípio do dar e receber, que é aplicado no âmbito sistêmico. Então, os ensinamentos que se referem às ordens sistêmicas que regem os relacionamentos, isso é muito aplicável hoje no âmbito do direito, sobretudo o direito de família. Nós vamos ver que um desses princípios ou ordens tem a ver com o dar e o receber, o equilíbrio entre o dar e o receber. E aqui nós podemos compreender o quanto numa relação, o quanto no relacionamento é necessário em que haja este equilíbrio. Porque aquele que ama vai doar, aquele outro irá receber, e por também amar vai doar, e vai entregar um pouquinho mais. E aquele outro então vai devolver, e devolver com um pouquinho mais, e essa troca ela vai se estabelecendo, vai havendo um equilíbrio. Diferentemente quando apenas um da relação está a dar, está a doar. Então, muitas vezes, por medo da perda, por medo, e o medo, ele descaracteriza o amor, porque se há amor, não há medo. Então, muitas vezes, um deles dá, ele se doa no nível em que o outro ou não consegue ou não está em condições de devolver para se estabelecer esta troca equilibrada desse dar e receber. Então, muitas vezes, um deles dá exacerbadamente até para poder exigir. E quando isso acontece, o outro não está em condições ou não pode retribuir, ele se sentirá melhor. O que dá, em demasia, maior.
e esta relação não está equalizada. E quando isso acontece, muitas vezes aquele que está recebendo, sem condições de retribuir, ele acaba naturalmente se afastando. Ou acaba, talvez, se relacionando de forma extraconjugal, infelizmente. Então nós vamos percebendo que o equilíbrio precisa fazer-se presente. O amor, que é o que nos rege a todos, ele tem como premissa o equilíbrio. Então, nas relações afetivas, é necessário que haja o equilíbrio. Que haja algo em que nós podemos chamar de ecológico, saudável, gratificante, agradável para todos os envolvidos. E aqui nós vamos, então, considerando todo esse aprendizado que esse capítulo 19 vem nos trazer, e cada vez mais trazendo elementos que nos façam compreender o sentido exato da palavra amor. Palavra esta que caracteriza Deus. Deus como aquele que ama incondicionalmente. Aquele que criou seus filhos com a capacidade de amar. Claro, não no nível do Pai, porque somos criaturas, mas que nos possibilita, nos trouxe o germe sagrado do amor. E esses movimentos, eles são, digamos, iniciais, que nós não chamamos de amor ainda. São afetos, não é? São os afetos que muitas vezes eles podem deixar de ser, não é? Quando não há uma correspondência, uma troca. Então não dá para se chamar amor. Mas esse amor está à nossa disposição para que possamos cultivá-lo verdadeiramente. Para que todas as relações elas possam se pautar por esse prisma. Seja a relação afetiva que nós estudamos hoje, seja uma relação familiar, pais e filhos, uma relação de amizade, uma relação profissional. Então, este amor, ele deve pautar todas as relações. E que bom que nós temos o Evangelho que nos ajuda a compreendermos melhor tudo isso. Sairmos da palavra que é um tanto subjetiva ou genérica demais e vamos nos adentrando nos pormenores do que representa efetivamente amar. E nós agradecemos a Jesus que muito nos amou e nos ama ainda como nosso modelo e guia, onde nós podemos, no seu Evangelho, beber este ensinamento de uma forma absolutamente profunda e duradoura para as nossas vidas. Fiquem em paz, uma ótima semana, beijo no coração de todos.